dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, nós vamos falar sobre a importância do censo demográfico para o país e como seu atraso prejudica os repasses aos municípios. A pesquisa do censo é realizada de 10 em 10 anos e serve de base para o planejamento e aplicação das políticas públicas e investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Inicialmente previsto para 2020, o censo já havia sido adiado por causa da pandemia da Covid-19. Agora, o censo corre o risco de não ser realizado, principalmente por falta de verbas. Apesar do recurso previsto para o censo em 2020 ser de 3,4 bilhões, houve um corte de gastos no início deste ano e o valor foi reduzido para 2,3 bilhões. Porém, o orçamento 2021, recém-aprovado, reduziu a quantia para apenas 71 milhões. A incerteza sobre a realização do censo, que tem a possibilidade de ficar para 2022, pode minar as políticas públicas para os próximos anos. O principal impacto é nos municípios, de pequeno e médio porte. Para entendermos quais serão os impactos dessa defasagem de dados, tanto para os municípios como para a população, nós convidamos a Gabriela Lota, pesquisadora e professora do Master em Liderança e Gestão Pública do CLP. Oi, Gabriela, tudo bem? Bom, para começar a nossa conversa, eu quero te perguntar, quem é você no Estado Democrático de Direito? Olá, Natália. Olá a todos e todas nossos ouvintes. Eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, no curso de Administração Pública, e sou uma ferrenha defensora do fortalecimento do Estado brasileiro. É um prazer recebê-la aqui no Coisa Pública. Então, para começar nossa conversa, eu quero que você primeiro nos explique o que é o censo e como que ele impacta a vida da população brasileira. Bom, o censo é uma pesquisa que acontece a cada 10 anos, que tem como objetivo mapear a situação da população brasileira de maneira universal. A ideia de censo, ela existe em vários países do mundo, então não é uma ideia só brasileira. E a ideia é que nós precisamos de uma pesquisa que seja robusta e que consiga cobrir de maneira universal a população brasileira para conhecer e tirar uma fotografia decenal de qual é a nossa população, quais são suas condições de vida, como é a situação habitacional, econômica, de transporte, renda, escolaridade da nossa população. E a importância central das pesquisas censitárias é que elas permitem para a gente ter um retrato muito fiel da realidade, que é diferente das pesquisas amostrais que também existem, que tem uma periodicidade mais curta, mas que tiram retratos específicos. O censo, ele consegue mostrar a realidade na sua diversidade, na sua abrangência, e ele consegue, portanto, mostrar para a gente quem somos e o que é, de fato, o brasileiro, ou quem são os brasileiros nesse momento. Nós sabemos que a discussão está a todo vapor sobre o censo, né, sobre o seu atraso, sobre o seu adiamento. Você pode nos dar um panorama de como que está sendo acertado em relação ao censo? Desde 2019, o censo vem passando por uma série de ataques e de ameaças à sua não existência e ao seu não funcionamento. Por ser uma pesquisa que pressupõe uma análise universal do Brasil inteiro, né? Então ela não é uma pesquisa amostral, o censo precisa ser muito planejado, ele precisa de muito recurso financeiro, ele precisa de muita mão de obra de profissionais que vão coletar os dados e ele precisa, portanto, de um tempo de preparação. E desde 2019, o IBGE, que é o instituto responsável pela elaboração e operação do censo, vem sofrendo cortes sucessivos de recursos que colocaram em xeque a própria capacidade de se fazer um censo. Então já faz pelo menos 2 anos que o censo está em risco. E esse risco ficou ainda mais agravado com a pandemia, porque o censo, diferente também de outras pesquisas, ele é coletado presencialmente, justamente para a gente garantir essa abrangência de todo tipo de morador no Brasil que, por exemplo, não acessa telefone e não acessa tecnologia. Então nós temos uma pessoa que é o recenseador, que é contratado pelo IBGE, que vai na casa das pessoas fazer as entrevistas pessoalmente. E com a
chegada da pandemia, um censo presencial se tornou perigoso e arriscado, tanto para esse profissional, o recenseador, como para as famílias que vão receber esse profissional. Então, somada à crise financeira e orçamentária que o censo já vinha vivendo desde 2019, em 2020 o censo passa a sofrer mais um risco e mais uma ameaça, que é a sua inviabilidade de ser realizado durante uma pandemia. Nesse sentido, foi planejado que o censo fosse feito em 2021. Mas esse planejamento foi muito mal feito, ele foi muito atrasado e, de novo, com contexto de corte de recursos. E o que acontece é que nós entramos em 2021 sem ter recursos suficientes, sem ter começado a operar de fato o censo, sem ter um questionário adequado às condições da pandemia. Então, o questionário existente, por exemplo, não leva em consideração coisas que nós estamos vivendo na pandemia, como a altíssima migração das pessoas que foram morar no interior e coisas do tipo. Na verdade, esse questionário que nós íamos aplicar esse ano foi muito cortado em relação ao questionário anterior da última década, né? Então, ele também é um questionário que não seria capaz de abranger quais são nossas condições reais. Então, quer dizer, a gente tem 3 ameaças aqui em jogo em relação ao censo. Uma ameaça orçamentária, uma ameaça pandêmica e uma ameaça de um questionário que não está adequado a esse momento da pandemia. E, por isso, é inviável fazer um censo em 2021. A gente corre o risco de fazer um censo mal feito, que não tenha cobertura, que faça a doença ser mais transmissível. A gente corre um risco de não pegar informações suficientes. Então, a proposta agora, que uma parte das pessoas tem defendido, é de que a gente use o ano de 2021 para planejar um bom censo, para batalhar por recursos orçamentários necessários e para deixar tudo planejado, preparado e um bom questionário discutido coletivamente para que, em 2022, o censo possa rodar numa situação sanitária também mais segura para todos e todas e com perguntas melhores. Então, a ideia é que o censo rode no ano que vem. A gente já está 2 anos atrasados, isso tem problemas concretos, a gente pode discutir, mas é melhor adiar para o ano que vem e fazer uma coisa bem feita do que correr o risco, como aconteceu em outros países, de fazer um censo mal feito, que depois teve que, inclusive, ser refeito. Isso aconteceu no Chile, para dar um exemplo. E você comentou que as coisas já estavam caminhando lentamente, né, de uma forma mal feita, e agora a ideia é se planejar mais para no ano que vem entregar um bom censo. Como que é esse planejamento? O que deve ser inserido nesse planejamento? O planejamento de um bom censo, ele pressupõe tanto discussões conceituais sobre o censo como questões operacionais, e nas duas a gente estava falhando, né? A respeito das questões conceituais, como o censo ele é a principal base de informação universal que governos, academia, atores do mercado e a imprensa podem ter, ele precisa ter informações que respondam a perguntas que esses vários tipos de atores têm e precisam. O bom censo, em termos do questionário, é um censo que consegue responder perguntas que são necessárias para esses vários atores. Isso significa que nós temos que ter um debate social com vários tipos de atores da sociedade civil, do mercado, da academia, da imprensa, dos governos, do terceiro setor, para decidir quais são as questões que só um censo pode responder e que são imprescindíveis nesse tipo de pesquisa, que já é cara, é difícil, é decenal e que, portanto, tem que ser o mais completa e útil possível. Esse debate, que é um debate sobre o conceito e as questões que vão fazer parte do censo, é um debate que não foi feito com tempo, ele foi feito a portas fechadas nos últimos anos, né? E a gente tem vários atores que não estão participando do processo decisório. Não sei se vocês lembram, teve questões que foram retiradas do censo sem nenhum debate, como, por exemplo, a condição de moradia, e questões que foram colocadas sem nenhum debate público sobre a sua consistência. Lembrando que cada questão a mais ou a menos toma tempo, custa financeiramente também, por isso que as perguntas precisam ser muito bem pensadas. Essa é uma parte do planejamento. A segunda parte do planejamento essencial para o bom censo é a parte processual. O censo requer fazer contratação e, portanto, a gente tem que fazer processo seletivo de servidores que vão ter uma ação temporária, que são os recenseadores. Eles têm que ser muito bem capacitados no Brasil inteiro. A gente tem que passar por teste, tem que passar por piloto, tem que passar por uma série de procedimentos operacionais antes de colocar o censo em marcha. E tudo isso está muito atrasado para a gente conseguir fazer um censo em 2021. Mas
se não começarmos esse debate agora, também vamos ficar atrasados para fazer um censo em 2022, né? Esse é um debate que deveria tomar pelo menos esse ano de 2021 inteiro. Vamos supor que esse planejamento ele não seja feito de uma forma tão estável, que demore ainda mais para acontecer a próxima edição do censo. E pensando ainda mais no cenário pós-pandêmico, quais podem ser os impactos e as dificuldades que o Brasil vai enfrentar com essa falta de dados concretos, justamente para formular novas ações governamentais de saúde, de educação pós-pandemia? Exatamente, a gente já está com um problema nos nossos dados, porque eles são dados que já estão envelhecidos, né? Nós hoje estamos trabalhando com projeção de dados que foram coletados há 12 anos atrás, 11 anos atrás. E isso vai aumentando a temporalidade quanto mais nós adiarmos o censo. Como o censo, de novo, é o único tipo de pesquisa no Brasil que entrevista todas as famílias brasileiras, que consegue ter uma cobertura de toda a realidade brasileira, ele é a base para nós planejarmos políticas públicas, por exemplo. Então, quando a gente tem que pensar, por exemplo, vamos investir na construção de creche, ou vamos investir na construção de escolas de ensino fundamental, ou é melhor investir no EJA, educação de jovens e adultos, essas decisões são decisões que pressupõem que nós saibamos quantas crianças temos no Brasil, em qual idade, em qual faixa etária, né? Ou quando a gente planeja, por exemplo, o quanto nós vamos ter um processo de envelhecimento populacional e como esse envelhecimento vai demandar políticas voltadas para a população idosa, nós pressupomos saber quantos idosos nós temos no Brasil e quais são as condições de vida dessas pessoas. Eles são alfabetizados, eles têm renda, eles têm aposentadoria, eles têm família, eles vivem na zona rural, vivem na zona urbana, moram em moradias próprias, moram em moradias precárias. Nós precisamos saber quem são as pessoas do Brasil e quais são as suas características e as suas necessidades para planejar a política pública. E isso também é muito importante para o mercado, porque o mercado também usa dados do censo para pensar o seu investimento econômico de longo prazo, né? Se nós temos um processo de envelhecimento sustentado da população, isso significa que serviços para a terceira idade daqui a um tempo vão ser serviços mais rentáveis do que serviços para crianças, né? Então, é o tipo de informação que o censo dá e que ajuda a tomar decisões estratégicas de médio e longo prazo. Se nós não termos, e nós não temos nesse momento esses dados atualizados, a gente fica trabalhando com projeções que não são o retrato real da nossa realidade. E com isso a gente perde a nossa capacidade de entender o granulado, de entender as nuances das informações que são imprescindíveis para a tomada de decisão. Além disso, temos um problema adicional aqui, que é o seguinte: todo o sistema, o principal sistema de repasse de recursos do governo federal para estados e municípios e, portanto, a operação do nosso federalismo, que é o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, é baseado nos dados do censo. Então, a gente planeja quanto recurso repassar para os municípios e para os estados com base na população que foi cadastrada pelo censo. E isso ajuda a gente a pensar não só a transferência de renda, mas também, por exemplo, a transferência na área de saúde, a transferência para as políticas de educação. Se a gente não tem o dado correto, nós estamos trabalhando com transferências de recursos que podem ser muito desequilibradas. De repente, em um município, como aconteceu agora na pandemia, você teve uma altíssima migração da população das grandes cidades para o interior. Agora, altíssima porque a gente acha, né? A gente precisa contar exatamente quanto que isso teve de impacto, e a população migrar para o interior, que é um fenômeno que nós não tínhamos há muitas décadas, o fenômeno era sempre contrário, e isso significa que a gente vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde, de educação, de transporte, de habitação nas cidades menores, nas cidades do interior, e que vão precisar de recursos adicionais para lidar com essa sobrecarga do seu sistema. Então, para a gente poder qualificar esse dado, atualizar esses dados populacionais, são imprescindíveis para pensar políticas públicas. Se nós não fazemos isso, estamos trabalhando com base em informações que não são a realidade, que podem gerar grandes desequilíbrios. Eu gosto sempre de lembrar qual era a missão do IBGE quando ele foi criado, né? O IBGE já tem aí mais de 80 anos. E a missão do IBGE é fazer o Brasil se conhecer. E o principal instrumento para fazer o Brasil se conhecer é o censo. É assim que nós nos conhecemos. Nós sabemos quantas mulheres, quantos homens, quantos negros, quantos brancos, quantos indígenas. É assim que nós sabemos quantos analfabetos nós temos. É com pesquisa censitária que permite ao Brasil se conhecer. Até trazendo aqui para você também, nesse podcast a gente entrevistou o Fernando Galvão, que foi prefeito de Bebedouro, e ele comentou uma ação para a terceira idade que ele
ele fez justamente graças ao censo, que ele percebeu que existia uma quantidade muito grande de idosos em depressão, e aí ele passou a fazer uma espécie de bailinho de final de semana para os idosos, e diminuiu essa depressão de forma muito efetiva aqui na cidade. Então, você vê que pode ser desde prevenir uma pandemia, né, como pode chegar num ponto também, uma ação super pontual como essa, né. Eu estava lendo um texto seu aqui no Nexo, junto com outros especialistas, e 2 termos me chamaram muita atenção, assim, no texto. Um é o barato sai caro, falando justamente sobre essa importância de fazer um censo correto e bem planejado, e o outro é o censo insubstituível. É insubstituível e ainda mais nesse momento de pandemia. O que você poderia fazer essa relação entre o censo e a pandemia no Brasil? Durante as últimas décadas, um processo de crescimento enorme na produção de dados, né? A gente fala, por exemplo, os Big Data, né? Ou essas pesquisas amostrais telefônicas que o tempo inteiro ficam aparecendo na TV. Nenhuma dessas informações, sejam coletadas por telefone, sejam os tais dos Big Data que coletam tudo que a gente faz na internet, substituem os dados do censo. Por que não? Primeiro, porque você tem um problema de qualidade da informação, né? A gente já sabe, por exemplo, que entrevistas feitas por telefone têm uma qualidade diferente da entrevista feita presencialmente. Em segundo lugar, porque qualquer mediação que a gente tiver, seja pelo uso da internet, seja pelo uso do telefone, vai excluir uma parcela da população no acesso a esse tipo de informação, né? Então pensa aquele idoso que mora na zona rural, que não acessa a internet, que não tem telefone, os dados sobre a vida dele simplesmente não vão fazer parte do nosso planejamento de política pública, porque ele não entra nem no Big Data, nem nas ligações amostrais que a gente faz. Pensa na população em situação de rua. A população em situação de rua não vai ser consultada, nem vai ter seus dados coletados para esse tipo de informação. Por isso que a gente diz o censo é insubstituível, porque o censo é a única pesquisa capaz de chegar a todos e todas, brasileiros e brasileiras. E presencialmente, sem essa mediação tecnológica que, em geral, exclui os mais vulneráveis. Então, existe uma tendência nessas pesquisas que a gente faz, que não são censo, da gente ter um viés na nossa análise, justamente porque a população mais vulnerável, a gente tem uma cegueira em relação a ela nesse tipo de pesquisa, né? A população em situação de rua, a população rural que não usa tecnologia, essas pessoas não são vistas por essas outras pesquisas ou pelos Big Data que a gente coleta o tempo inteiro. Por isso que a gente diz que o censo é insubstituível e, nesse sentido, fazer um censo bem feito não é caro. Se a gente divide qual é o valor do censo pela população brasileira, o censo não chega a custar algumas dezenas de reais. Eu lembro, o último número que eu tinha visto, precisa checar isso, mas era alguma coisa perto de R$30 por pessoa para a realização de um censo. O que significa que é um recurso muito pouco para um alto efeito por uma década, porque são dados que a gente usa substantivamente, a gente é poder público, imprensa, academia, mercado, por 10 anos seguidos, sobre vários aspectos da vida da população. Por outro lado, fazer um censo mal feito, primeiro, é recurso jogado fora justamente porque a gente não pode usar essas informações, elas são incompletas, elas são equivocadas, elas não permitem um bom uso, e ao mesmo tempo a gente tem um problema muito sério quando pensa em informação estatística, especialmente tipo censo, que é a credibilidade da informação. Qualquer tipo de erro ou ameaça de erro ou de enviesamento do dado compromete a credibilidade da informação e os atores deixam de se basear nesta informação para a tomada de decisão. Não sei quem lembra aquela situação, por exemplo, que aconteceu com os indicadores econômicos coletados pelo IBGE da Argentina, que é outro nome, a organização, né? Mas o equivalente ao IBGE da Argentina, quando teve uma interferência da presidente em relação à produção dos indicadores econômicos, especialmente o de inflação. Essa interferência prejudicou toda a credibilidade do Instituto de Estatística deles. E qualquer outro tipo de indicador que eles faziam já não tinha mais credibilidade. As pessoas não usavam mais, falavam, não, deve ter algum problema, pode ter interferência. E isso é um risco muito grande que a gente corre com o censo. Se o censo não for bem feito, corre-se um risco de qualquer tipo de indicador estatístico produzido pelo IBGE ou que vem do censo perder também a sua credibilidade. Ele começa a ser contestado e ele perde a capacidade
capacidade de construir boas decisões, de construir bons diálogos, de fornecer transparência. Então, também tem um outro elemento por trás da garantia do bom senso, que é garantir a credibilidade das nossas informações para que elas possam gerar o diálogo necessário em torno delas. E eu queria contar do caso da vacinação, porque acho que é um caso importante que a gente está vivendo agora. Também não sei quem sabe, mas o nosso Plano Nacional de Imunização, né, o Programa Nacional de Imunização, desculpa, ele é inteiro construído com base em dados populacionais, que são extraídos justamente do censo, já que nós não temos toda a população cadastrada no Sistema Único de Saúde, para planejar quantas vacinas a gente manda para cada município, em qual unidade básica de saúde as vacinas vão ficar, a gente ainda usa dados do censo, porque, por exemplo, essa vacinação de Covid, ela não pode ser aplicada para crianças, e a gente tem os idosos como grupo prioritário, a gente precisa saber quantos idosos tem em cada faixa etária para poder distribuir, a gente precisa saber qual vai ser a população adulta vacinada retirando as crianças, a gente precisa saber exatamente quantas pessoas de cada faixa etária nós temos no município para poder distribuir vacinas. E esses dados são todos retirados do censo. Agora, nós vamos receber o Kleber Castro, consultor de economia da Frente Nacional dos Prefeitos, para entender como a instituição vai atuar em relação à realização do levantamento. Bom, pessoal, agora a gente está recebendo aqui o Kleber Castro, que é consultor de economia da FNP, a Frente Nacional dos Prefeitos, para falar aqui sobre o censo também. E para começar, eu vou fazer a nossa pergunta padrão do Coisa Pública, que é: Kleber, quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou um cidadão que se preocupa com o país. Perfeito, super direto. Bom, a gente escolheu o assunto do censo, que é um assunto que está super relevante nesse momento, ainda mais nesse momento de desigualdade no país, em ritmo acelerado, a gente está vivendo uma crise sanitária. Primeiro eu queria te ouvir um pouco, falando em nome da FNP, como que vocês enxergam o impacto da não realização, da eventual não realização do censo, principalmente agora que a gente está nesse segundo ano de pandemia, né? A não realização do censo, ela impacta o país de diversas formas. Então, por exemplo, acho que do ponto de vista público, né, do setor público, a questão mais evidente é o planejamento das políticas públicas, de fato. Ele sofre um impacto severo na medida em que você reduz a acurácia das informações que vão subsidiar a construção dessas políticas. Talvez o público, em geral, não tenha noção disso, né? Mas o censo ele também serve de base para todas as pesquisas amostrais que o IBGE realiza. Além da importância por si só, por ser uma informação censitária, ou seja, universal, né, que pega todos os domicílios, ele também tem a relevância de dar suporte para as demais pesquisas, que são muitas, são inúmeras. Isso também afeta o gestor, né? A decisão que o gestor vai tomar lá na frente, porque todas as informações que o IBGE produz ajudam nas políticas públicas. E no caso específico dos municípios, o censo é mais sensível ainda. Por quê? Porque ele chega a um nível de detalhamento territorial que nenhuma outra pesquisa consegue proporcionar. Então, como é que funciona? O censo ele trabalha com setores censitários, né? O setor censitário ele é a menor unidade territorial que o IBGE produz informação, divulga informação. E setor censitário, assim, ele depende do município, né? Ele pode ser uma área grande, mas também pode ser um trecho de uma rua, dependendo da densidade demográfica que a gente está tratando, né? Então, os municípios, eles acabam conseguindo, a partir dessa informação, fazer desenho de políticas muito específicas, assim, muito detalhadas, focadas num bairro, focadas numa comunidade, que tem uma carência, né, específica que você consegue identificar a partir de informações do censo. A defasagem dessa informação do censo, ela é muito palpável, assim, até mesmo no contexto pandêmico. A gente consegue dar exemplo, por exemplo, a questão da vacina. O PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações, ele faz a distribuição, a partilha das vacinas entre os municípios a partir do critério populacional, que é razoável, né? Então, a quantidade de pessoas, então você distribui. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente fala, olha, nesse primeiro momento, será que não seria mais interessante a gente fazer essa partilha focada na população mais idosa, que é aquela que está mais vulnerável à doença, né? Sim, provavelmente é uma informação mais interessante. E por que o PNI não utilizou essa informação? Porque era de 2010, porque era do censo, do último censo de 2010. A gente não tem essa informação atualizada ao nível municipal para um dado recente, assim, para 2020, 2021. Essa informação
segmentação não existe. A gente tem a estimativa populacional por município, mas que não faz a segmentação por faixa etária. O resultado disso é uma distribuição de vacinas muito pouco eficiente. Gera situações como uma pessoa mais jovem conseguir se imunizar antes de uma pessoa de mais idade, simplesmente porque ele mora num município mais jovem. É esse tipo de distorção que o censo acaba gerando quando, assim, a falta de atualização do censo e das pesquisas amostrais que usam como base é quando ele não é atualizado. Isso é um ponto crítico. Kleber, de que forma a FNP pode ou vai atuar em relação à realização desse levantamento? A Frente Nacional de Prefeitos, ela defende a realização do censo, que é um instrumento, como eu disse, fundamental para pensar e planejar políticas públicas. E as cidades, as prefeituras, elas sempre foram e continuam sendo parceiras do IBGE para facilitar as operações censitárias. Então, assim, claro, nesse momento está aí resguardando as questões de cautela de medidas de proteção, Covid, os protocolos, mas seria no intuito mais de dar suporte ao IBGE para que a realização do censo seja realizada de forma segura e, enfim, corra tudo bem. Quanto à execução do censo em si, há pouco que a frente possa fazer nesse momento, porque é uma decisão federal, né? E outra coisa, Kleber, a gente considera que esse impacto do censo, ele é maior em pequenas cidades. Por que ele é maior em pequenas cidades? Para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre a estrutura de receitas dos municípios, né? Entender que a principal receita dos municípios pequenos, dos municípios de pequeno porte, é o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. E o FPM depende fundamentalmente da estimativa populacional que o IBGE faz anualmente. Essa estimativa populacional que o IBGE faz anualmente, ela tem como base o censo. Então, o censo também é referência para isso. Todos os modelos de projeção populacional do IBGE dependem ou do censo ou de uma outra pesquisa chamada Contagem da População. Só que a última contagem da população foi feita em 2007, ou seja, antes do censo de 2010. Então, a nossa estimativa populacional atual ainda é referenciada no censo de 2010. Conforme o tempo vai passando, a acurácia dessa estimativa vai diminuindo, né? E é com base nesse argumento, por exemplo, que muitos municípios entram na justiça contra o IBGE questionando a estimativa populacional. Geralmente essas ações pedem para que a justiça reveja para cima o número de habitantes, com vistas a aumentar a sua participação no FPM. Também com base nesse argumento que em 2018 o Congresso aprovou a Lei Complementar 164, ela diz basicamente o seguinte: todos os municípios que tiverem redução na estimativa populacional, ou seja, no cálculo do IBGE, eles vão ter os seus coeficientes de FPM congelados, ou seja, fixados. Não vai mudar, é como se ele não tivesse tido redução da população. E isso vai se manter até a edição do próximo censo. Então o próprio Congresso admitiu lá atrás que o censo era importante para a gente moldar as políticas públicas, e agora a gente não está conseguindo avançar com isso. Esse impacto, assim, do FPM, ele também acontece nos municípios grandes. Só que, assim, ele acaba sendo mais relevante para os municípios pequenos, porque eles dependem mais do FPM do que os municípios de maior porte. É interessante a gente notar o seguinte: eu comecei a entrevista falando que o censo impacta pelo lado da despesa, né, pelo lado das políticas públicas, dos desenhos de políticas públicas, mas ele também, no caso dos municípios, impacta muito pelo lado das receitas também, por conta do FPM. Legal. E Kleber, agora no último dia 9 de abril, completou-se aquela data simbólica que a gente fala dos 100 dias de mandato, né, dos prefeitos, vereadores. Sem o censo, se você conseguisse fazer uma previsão olhando ali para frente, imaginando esse cenário, o que você imagina para esses prefeitos que acabaram de chegar no meio de uma crise sanitária? Qual seria o papel da FNP também nesse sentido? O que vocês fariam? Que tipo de trabalho, no sentido de auxiliar ou de buscar alguma alternativa para ajudá-los? De fato, os prefeitos, assim, têm um desafio tremendo. Como você falou, eles já entraram no meio de uma crise sanitária gravíssima, provavelmente a pior da história do país, o que já gera um cenário de incerteza tremendo. Não se sabe como se vai comportar a receita, qual o nível de despesa, quais as demandas e carências que a população vai ter a partir daí. E aí você ainda insere a questão da não realização do censo, que dificulta, coloca uma barreira a mais. Então, assim, a capacidade de planejamento de gestão deles vai ser
ser mais fundamental do que nunca, né? Então, assim, a gente tem que pensar em alternativas, do ponto de vista informacional, de dados, né? Você tem que tentar pensar em alternativas, utilizar outras bases estatísticas públicas, você pode pensar em censo educacional, censo escolar, né? Mas, assim, a perda vai ser inevitável. Nada vai substituir o censo demográfico. Existe uma restrição fiscal, uma contenção fiscal que foi feita em cima do censo, aí com a justificativa de não ter espaço fiscal para custear, mas o resultado final pode ser exatamente mais despesa pública, ou seja, mais desperdício de recursos por conta dessa medida. Ou seja, você tenta fazer uma contenção fiscal e o resultado final é exatamente o oposto. Então, assim, de fato, é um desafio muito grande, eles vão ter que gerir isso. A frente, ela atua junto ao Congresso, enfim, junto aos parlamentares, tentando avançar agendas. Sem dúvida que a agenda do censo, ela está no rol das prioridades da Frente Nacional, né? O grande problema é que, nesse momento, a gente está na pandemia. Então, assim, a vacinação tem tomado a agenda de uma forma muito avassaladora, e aí a gente não consegue dar a devida atenção que deveria dar para esse tema, né? Então, a emergência acaba suplantando um pouco isso. Mas eu acho que esse papel político que a Frente tem para atuar junto tanto ao Legislativo como ao Executivo Federal, ele é importante para a gente poder tentar destravar essa agenda. Perfeito, Kleber. Tô super contemplado, quero agradecer sua participação. Abri, se você tem alguma consideração a mais, se queria trazer mais algum ponto. Não, eu acho que primeiramente eu agradeço, né, pela participação aqui no podcast. Acho que fico honrado. Acho que o tema que vocês estão trazendo é um tema extremamente relevante. Acho que precisa ser mais abordado. E acho que o jornalismo abordou pouco ainda uma coisa que é tão importante, sabe? Antes de terminar, vamos bater um papo bem rápido com o Fernando Galvão, ex-prefeito do município de Bebedouro, no interior de São Paulo, e líder MLG. Fernando, quero te agradecer a sua presença e abrir o nosso podcast com aquela pergunta padrão que a gente faz. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu acho que eu sou um cidadão tentando redescobrir o conceito de Estado Democrático de Direito. Na verdade, é um conceito que precisa ser reinventado. Muito bom. Concordo plenamente. Adorei sua resposta. Acho que eu vou dizer aqui que foi uma das melhores respostas que a gente já teve. Mas sabe por quê, Guilherme? Nós estamos num momento de reinvenção, né? A pandemia nos ensinou isso. E o Estado Democrático de Direito, se ele não for reinventado, da maneira que ele está no papel e na Constituição, e sinceramente, ele é impraticável. Então não adianta a gente ficar adorando a pílula. O Estado Democrático de Direito previsto na Constituição Federal de 88, ele não existe. Ele precisa ser reinventado. Bom, você foi prefeito por 2 mandatos em Bebedouro, acabou de eleger o seu sucessor. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro de como o censo foi importante para você nesse seu mandato, em termos de recursos, em termos de formulação de políticas públicas. E a gente estava conversando aqui agora há pouco também, e você falou que presidiu o Codevar. Queria que você explicasse um pouquinho mais também sobre isso, ainda mais quando a gente fala de pequenos e médios municípios aqui no Brasil, né? Primeiramente, agradecer ao CLP, a você, Guilherme, a você, Natália, pela oportunidade de estar aqui discutindo assuntos tão importantes na gestão pública, né? Eu fui prefeito por 8 anos, nos últimos 8 anos e 2 mandatos, e agora elegemos o nosso sucessor aqui em Bebedouro, e também fui presidente do Codevar, um consórcio de desenvolvimento de 27 municípios aqui no interior de São Paulo, todos de médio e pequeno porte. E o assunto que vocês trazem hoje aqui, de extrema relevância, ele impacta diretamente nos municípios de médio e pequeno porte, principalmente. Aí você me pergunta, você teve alguma estratégia administrativa, de gestão pública, de planejamento baseado no censo, quando eu fui prefeito lá em 2012, eleito em 2012 e tomado posse em 2013? Com certeza. O censo, ele não pode deixar de ser uma ferramenta de planejamento e de estratégia. E quando eu falo estratégia, eu não estou falando de estratégia apenas de gestão pública. Ela também acaba refletindo numa estratégia da iniciativa privada. Por quê? O censo, ele traz um direcionamento para o gestor público, para a sua equipe, mas ele também acaba refletindo para os investimentos privados. Não existe qualquer possibilidade de um gestor público ou privado pensar em novos investimentos se ele não tiver um diagnóstico muito claro de qual é a condição demográfica, o perfil do consumidor que está surgindo naquelas cidades. É todo um contexto muito interessante que te faz
criar uma ideia de investir ou não. Aí você me pergunta especificamente, por exemplo, aqui em Bebedouro. Nós começamos o nosso governo lá em 2013 com um censo ainda um pouco mais recente, né, que foi o censo lá de 2010. E este censo mostrava um envelhecimento muito forte da nossa população aqui em Bebedouro e toda a nossa região. Ou seja, a população da melhor idade, né, que seria a terceira idade, mas nós consideramos a melhor idade, ela cresceu demais aqui em nossa região e principalmente em Bebedouro, que é um polo micro-regional. Nós temos aproximadamente 80 mil habitantes, que era este o número que existia lá em 2010, mas uma população da melhor idade num crescimento muito grande. Ou seja, as políticas públicas que eu deveria implantar aqui, eu tinha que ter uma preocupação maior com a melhor idade. E foi o que eu fiz. Nós criamos políticas muito interessantes voltadas, por exemplo, para a melhoria da qualificação profissional de pessoas na melhor idade. Fizemos cursos voltados especificamente para a melhor idade, tanto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também no Fundo Social de Solidariedade, que agiu fortemente. Só para você ter ideia, no nosso primeiro mandato, nós qualificamos 4 mil idosos em nossos cursos, que vinha desde gastronomia, vinha até informática para idosos, para entender esse novo momento, e isso foi baseado em dados estatísticos do IBGE, que a gente percebeu claramente que a população de Bebedouro estava envelhecendo e que ela estava realmente sendo deixada em segundo plano. Vou dar outro exemplo para você. Na área da saúde pública, nós mudamos o atendimento de forma muito forte, porque nós tínhamos um volume enorme de idosos indo para os postos de saúde, que é a atenção básica, e outros sendo atendidos no pronto-socorro do nosso hospital municipal, a ponto de buscar um hospital estadual que nós conquistamos em 2014, já pensando num atendimento específico para pessoas da melhor idade, inclusive com profissionais da saúde, de geriatria, voltados para a melhor idade. Uma outra coisa importante também que eu queria dizer para vocês, que nós criamos um sistema de lazer e cultura voltados para a melhor idade, baseado nesses dados estatísticos. Nós criamos um bailinho, só para você ter ideia, específico para a melhor idade. Todos os finais de semana eles tinham o bailinho deles lá, e você não tem ideia a quantidade de idosos que saíram da depressão, isso é estatístico, tá? Saíram da depressão depois que nós criamos os bailinhos da melhor idade todos os finais de semana. Isso tudo fez uma diferença muito grande, porque eu identifiquei justamente nos dados estatísticos lá do censo de 2010 que a nossa população envelheceu assustadoramente, muito mais do que outros municípios do Brasil, por conta até da qualidade de vida, de morar no interior numa cidade mais tranquila, com menos criminalidade e com equipamentos municipais bem colocados. Eles existem na cidade, mas não estavam sendo prestigiados. E aí a gente criou toda a nossa política pública voltada para isso. Tanto é que depois a revista Exame fez um levantamento das melhores cidades do Brasil para envelhecer, e lá em 2016, Bebedouro ficou entre as 10 cidades do Brasil melhores para envelhecer. Ou seja, aquele dado estatístico do censo transformou em políticas públicas voltadas para a melhor idade, e aí depois veio o resultado. Não dá para brincar de fazer gestão sem dados concretos. Essa história do censo, ele tá nessa polêmica, isso se cria um apagão estatístico no país. Eu até estava lendo uma entrevista do nosso querido professor Humberto, né, do CLP, e ele usa uma palavra até interessante, ele fala navegando no escuro. Como é que a gente pode navegar no escuro em gestão pública se você não tem dados específicos na mão, né? Ainda mais num momento de pandemia como esse. A gente está vivendo um momento em que a pandemia passou a ser uma justificativa para não ter o censo, até a questão econômica, questão sanitária, mas é justamente nesse momento que nós precisamos desse censo para justamente pensar nas políticas públicas daqui para frente. Olha só, a pandemia, se nós não tivermos dados estatísticos até para entender se a vacinação chegou no idoso, se a vacinação chegou no adulto, se a vacinação chegou no jovem, como é que nós vamos entender a própria pandemia ou pós-pandemia? Eu vou dar outro exemplo para vocês aqui na nossa região. Essa história do envelhecimento da população fez com que muitos empresários investissem em novos abrigos para idosos, casas de repouso, porque perceberam uma demanda que estava crescendo e eles não estavam investindo. Ou seja, só na nossa cidade aqui surgiram 2 novas casas de repousos para idosos. Ou seja, identificaram que a gestão pública se movimentou, perceberam que era importante porque a gestão privada viu ali uma possibilidade de investimento
e começou a investir também na minoridade, uma identificação clara de que aquilo dá resultado. Então, realmente, é lamentável, né, essa questão do censo, o atraso do censo, ou mesmo a diminuição da abrangência do censo, porque essa história, por exemplo, de que não tem dinheiro para o censo, então vamos diminuir o número de perguntas, isso é um desastre também, porque você não consegue identificar exatamente o que nós queremos. Então você vai diminuir o censo? Ah, não, eu vou perguntar só se tem geladeira e se tem internet na tua casa e esquecer do perfil do consumo ou do consumidor no geral. Isso não existe. É como se você estivesse fazendo, Guilherme e Natália, um check-up pela metade. Você só olha o coração e você só olha o pulmão e esquece do resto. Ou seja, um check-up atrasado e um check-up pela metade vai deixar o país mais doente do que ele já está. Eu tenho certeza que é um erro tremendo. Falando sobre o Codevar, porque a gente falou com o Kleber Castro da FNP e ele falou que, óbvio que o impacto é maior em pequenos municípios. E queria só que você passasse um pouquinho mais pelo Codevar, explicar como é que funciona o trabalho e como que esses municípios dependem desses recursos, né? Guilherme e Natália, pergunta muito importante, porque essa questão ela impacta diretamente nos municípios de pequeno e médio porte, principalmente aqueles menores de 50 mil habitantes. Vocês sabem que a maioria dos recursos que esses municípios acabam tendo são repasses, ou seja, nós temos recursos aqui, praticamente 80% das nossas receitas, elas vêm de repasses e transferências do governo estadual e do governo federal. E o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, o IPVA e o próprio ICMS são os principais recursos que esses municípios contam. Em recursos próprios, praticamente não existe. Se você pegar o IPTU nesses municípios, ele não dá um impacto em termos de arrecadação, como são os outros recursos de transferência do governo do estado e do governo federal. Aí quando a gente fala no FPM, esse importante repasse, o FPM ele se baseia exatamente no censo, né? Ele se baseia exatamente na população. E municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles estão numa situação de completa insegurança. Por quê? Tiveram municípios que cresceram muito e que possivelmente vão passar de 50 mil habitantes e que possivelmente teriam um incremento muito grande do seu FPM e não vão ter. E outros até que diminuíram e que vão continuar recebendo exatamente o mesmo valor. Então existe uma incoerência no repasse de recursos se nós nos basearmos no censo atrasado, né? Então a nossa região aqui, a maioria dos municípios, eles têm entre 20 a 100 mil habitantes. Então a gente está nesse limbo aí, né? Podemos dizer, dos municípios que mais se prejudicariam, né? Com essa questão do atraso do censo ou até um censo parcial. Nossos municípios, como eu disse, vivem quase que exclusivamente de repasses e o FPM é uma importante receita para colocar em funcionamento a máquina administrativa. Desde um posto de saúde, desde uma escola funcionando, tudo isso depende necessariamente de recursos de repasses que são feitos do Estado e da Federação. Então, não dá para falar diretamente se haveria um impacto num setor só. De maneira nenhuma, é impacto na gestão como um todo. A partir do momento em que você poderia estar recebendo mais recursos e não está recebendo, ainda mais no momento de pandemia e pós-pandemia, o impacto é avassalador. E além de uma completa injustiça tributária, né, Guilherme? Porque nós temos que pensar o que se faz num país de uma extensão continental como a nossa, num país em que o pacto federativo é completamente injusto, né? Que nós temos uma divisão de tributos em que quase 70% fica concentrado na federação e nos municípios onde a vida realmente acontece. Porque vamos falar a verdade, onde as pessoas moram? As pessoas moram no município. Eu fui prefeito 8 anos e agora também a nossa equipe continuando aqui, presidiu o Codevar por muitos anos em nossa região. E aonde que a gente investe o recurso do asfalto, onde a gente investe recursos da saúde, da educação, da tentativa de geração de emprego, é no município. A federação ela é um ente apenas abstrato. Só que ao concentrar os recursos na mão da federação e deixar os municípios à míngua, isso cria na própria população um serviço à míngua também. Por quê? Não justifica a gente viver no município e a concentração de impostos e recursos ficar nas mãos apenas do governo federal. Eu acho que nós precisamos rediscutir o municipalismo como um todo. O censo atrasado é apenas uma ponta do iceberg, é a ponta
do iceberg. Porque no fundo, existe uma injustiça tributária no pacto federativo injusto que nós temos no país. Não é apenas a população e levantamento demográfico que vai ser resolvido o problema da injustiça tributária no país. O que se resolverá é um pacto federativo correto, pensando exatamente quais são as atribuições do município, as atribuições do Estado e atribuições federativas. Ou seja, hoje nós temos presentes de grego, muitas vezes você recebe o recurso para construir um equipamento municipal, mas o custeio fica totalmente para o município. Então não adianta dar o prédio apenas, se depois você precisa de recurso para contratar funcionários, para fazer a máquina administrativa muitas vezes funcionar. Então nós temos que redividir um pouco melhor as atribuições entre os entes federativos e, logicamente, a ferramenta do censo seria uma ferramenta muito importante nesse momento pandêmico e pós-pandêmico. Maravilha, Fernando. Muito obrigada pelo seu tempo e nós te desejamos um bom dia e um bom trabalho. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os assuntos mais relevantes da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Através das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.